Galera, vamos acompanhar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falando tudo sobre a situação do Palmeiras e também sobre os torcedores da torcida organizada ter pinchado 45 muros aí de suas lojas da Crefisa, galera. Isso mesmo, o torcedor do Palmeiras está indo no patrimônio da Leila Pereira e ela deu entrevista coletiva e falou tudo sobre a situação do Palmeiras e dá a entender que ela não vai recuar e não vai fazer o que o torcedor quer. Né? Pelo lado, ela não tá errada, que o cara de torcida organizada, ele não manda no clube. Tem que acabar no Brasil, tem que acabar com essa palhaçada. Entendeu? Os caras acham que tem que ser do jeito que eles querem, tem que sair o técnico, entendeu? Tem que sair jogador. Não é desse jeito que funciona. Tudo é uma conversa, tudo é um diálogo, né? Tá errado, a presidente do Palmeiras, na minha opinião, deixou a desejar sim, não contratou e não disse o motivo, né? E vamos acompanhar aqui agora a coletiva da Leila Pereira. O torcedor organizado torce pela entidade deles, entende? Porque se torcesse pelo Palmeiras, não atacariam um patrocinador que só está aqui para colaborar. Se gostassem do Palmeiras, não vandalizariam muros do clube, sabe? Então, eu não entendo essa paixão que dizem ter, mas vandalizam aquilo que eles dizem que amam, entende? Então, isso é conversa fiada, são dogmas do futebol completamente errados, que precisam ser discutidos e rechaçados. Não é tocando bumbo na porta da academia de futebol que eu vou renovar com a grande maioria dos meus atletas. Não é tocando tambor no estádio e ameaçando atletas que eu vou contratar jogadores. É com investimento, com trabalho claro, profissional e transparente, sabe? Então, como disse, esses atos de vandalismo contra 40 lojas de uma patrocinadora que só colaborou com o Palmeiras em momentos dificílimos, inclusive na pandemia, enquanto a maioria dos patrocinadores cortaram os investimentos, porque não tinha, porque o patrocinador paga para aparecer. Na pandemia não tinha jogo, não aparecia, entende? A maioria dos patrocinadores cortaram, suspenderam os patrocínios. A Crefisa, em nenhum momento, a Crefisa e a FAM, em nenhum momento suspendeu os pagamentos para o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras conseguiu manter os empregos dos nossos colaboradores, entende? Intactos. Olha, é inadmissível. Sabe, como eu falei há pouco, pressão é normal, mas é inadmissível atos de vandalismo contra um parceiro, contra quem quer que seja, não é? Mas contra um parceiro que está há 9 anos no Palmeiras, só colaborando com o clube. Lembrando que, quando a Crefisa e a FAM chegaram no Palmeiras, foi em 2015, e o Palmeiras, em 2014, estava quase rebaixado, só não foi rebaixado, não foi por mérito do Palmeiras, não foi, não é? E aí vocês sabem disso, e o torcedor sabe disso. Então nós chegamos nessa situação. Ninguém nos procurou do Palmeiras. Nós, espontaneamente, viemos aqui oferecer o nosso patrocínio. E eu não tenho dúvida nenhuma que sem esse aporte financeiro que nós fizemos durante todos esses anos, que nós já fizemos as contas, a Crefisa e a FAM já colocaram no Palmeiras, nesse período, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A grande emoção era quando não caía, entendeu? Hoje, as pessoas ficam estressadas porque em 4 Libertadores nós vencemos 2, e em 2 ficamos na semifinal, sabe? Isso é ridículo. A gente sabe que a pressão não se dá apenas pelos, entre aspas, maus resultados, né? Porque é difícil também chamar uma eliminação numa semifinal de Copa Libertadores como um desastre esportivo, não é? A gente sabe que tem outras questões, né? Do próprio jogo contra o Boca Juniors em Buenos Aires, a questão dos ingressos para a torcida e tal, mas nem vale a pena a gente cavucar tanto. Mas que é verdade que em 4 Libertadores você ganha 2 e chega em 2 semifinais, ter torcedor reclamando é brincadeira, né, irmão? Exatamente. Porque assim, claro que todo torcedor quer que o clube dele ganhe, mas não tem competição para que todos ganhem, né? Sim. E o Palmeiras o tal de se acostumou mal, né? Entre aspas, assim como o Flamengo. Também, você pega esse período, basicamente deu Flamengo e Palmeiras. Então os outros, a gente tem visto aí reclamando. Agora
São Paulo conseguiu um título inédito para ele, depois de muitos anos. Mas, sei lá, de 19 para cá, Palmeiras e Flamengo. O Atlético pegou um ano bom, né? Sim. Também ganhou 2. O Palmeiras, se a gente contar, desde 15 é uma batida muito forte. Não, muito forte. Mas tem mais gente querendo ganhar aí, né? Tem mais gente querendo ganhar e isso vai acontecer. Tomara que agora seja o ano do Fluminense na Libertadores, enfim, é bom variar também. Cara, a gente ouvindo, eu não a conheço pessoalmente, nunca tive com ela, nunca fiz nenhuma entrevista, mas, cara, eu entendo muito a posição dela ali. Inclusive sobre esse patrocínio, uma parte da entrevista, ela disse que se ela for reeleita o ano que vem, ela vai fazer uma licitação, se alguém oferecer mais do que a empresa dela paga, óbvio, ela vai colocar para dentro. Não é questão, ela pega esse dinheiro e faz publicidade em outro lugar que não seja a camisa. Sobre vandalismo, nem vou falar, que eu acho que ela tem toda a razão, não faz o menor sentido. Enfim, é isso. Ela pediu um título para ele quando renovou e ele ganhou, depois disso, ganhou 3 no ano passado e 2 esse ano. Entendeu? E ela queria a média um só. Evidentemente, queria um título maior do que só um campeonato regional, um campeonato estadual. Não vejo motivo. Entendo que o torcedor é muito passional, mas quando se trata de tipo de torcida organizada e tal, a gente sabe que tem outros interesses, inclusive políticos, interesses deles com outras benesses que eles tinham, e, né, houve um corte dela para isso, enfim. É difícil entender de outra forma essas atitudes feitas pela torcida organizada, mas que eu acho, claro, e eu acho que todo mundo de sã consciência sabe que está totalmente errado. Pascoal, daqui a pouco tem um contraponto em relação ao que ela disse a respeito de 2014, um pouquinho antes da Crefisa assumir o patrocínio principal master do Palmeiras, que foi no início de 2015, como ela própria disse. Agora, Zinho, essa coisa dela não se submeter à pressão, eu fico imaginando como reage a torcida uniformizada que já fez de tudo para pressionar e não tem conseguido um efeito prático. Como é que você vê essa disputa entre torcida uniformizada, a principal do Palmeiras, a Mancha Verde, e a principal dirigente do clube? Eu vejo com muita tristeza, né? Porque é uma torcida importante, né? A Mancha Verde... Eu vivi muitos anos no Palmeiras, então tive contato com várias pessoas. O Paulo Serdã, né, que sempre foi o presidente daquela nossa época, então a relação era muito boa. Eles pressionavam, cobravam quando a gente não ganhava, mas tinha muito aquilo que você acabou de falar aí, né, a gente olho no olho, né, falar, conversar, mas não chegava a esse ponto, né, tinha essa pressão, tinha essa cobrança. Teve uma época ali com o Filipão, que eu lembro... muito motivado pelas entrevistas do Filipão também na época, dizendo que o nosso time estava acima do peso, então eles começaram a pressionar quem estava na rua, ficava olhando, se você estava tomando um Guaraná, já achava que era cerveja, então isso também acarreta pelo que as pessoas dentro do clube falam também. Acho não, às vezes o Abel, que eu volto a dizer, maior treinador da história do Palmeiras, ele contribui com isso. Porque quando ele vai para a entrevista coletiva e também fica falando dos reforços, que não veio, que não chegou, que não tem opção, ele acaba botando uma pressão em cima da Leila e do Anderson Barros, e aí a torcida vai para cima deles dois. Então, assim, poderia também ter um diálogo entre eles, ele também aliviar um pouco, né? Perdeu, não bota só na conta porque não tem jogador. Fala também que o time não jogou bem, que os jogadores não vivem o seu melhor momento, deu uma queda de produção, teve a contusão de um, teve a contusão de outro. Faz parte do futebol. Mas se você também só se defende e joga para cima, que é porque não tem peças, não tem opções, imagina os outros times também. Tem vários times aí que não contrataram, que não conseguiram contratar, ou o nível que se exige, principalmente dentro do Palmeiras. Então, acho que isso contribui. O torcedor na arquibancada, eu volto a dizer, acho natural, normal, vivi muito isso, da arquibancada. Eu fui xingado, eu fui cobrado. Eu ganhei 8 títulos no Palmeiras e quando a gente perdeu um jogo para o Corinthians, eu fui xingado, lá na arquibancada. Sabe, agora partiu para o vandalismo, partiu para a ignorância, para a agressão, aí perde toda a razão, seja a torcida organizada ou qualquer outro torcedor. Então, eu acho que assim, a entrevista dela
é bem correta, é bem clara, é bem objetiva. Ela não está falando da torcida geral do Palmeiras, que é uma grande maioria. Ela está muito direcionada à Mancha Verde, que infelizmente está em rota de colisão, né? A presidência com a Mancha Verde há muito tempo, desde que rompeu as relações das ajudas. Ela mesma, as empresas dela ajudavam a escola de samba e parou de ajudar. Então, a gente sabe que envolve muitas outras coisas, que a gente falou no início do programa. Não é só o resultado do campo, não foi só não classificar. Essa relação está conturbada já há muito. Galera, a situação tá complicada do Palmeiras, né? E ela não tem culpa nenhuma, entendeu? Porque o torcedor ele acha que tem que ganhar todo ano, né? O time só tem um time do Palmeiras disputando Libertadores, só tem Palmeiras disputando Copa do Brasil e as coisas, na minha opinião, não funcionam desse jeito. Não funciona. Do outro lado tem outras equipes também. O Palmeiras não conseguiu contratar. Tá difícil se trazer jogador de nível. De trazer qualquer jogador, o torcedor reclama. E ela também não tem que fazer o que esses caras querem, não. Já tá na hora de acabar isso. Os caras pensam que manda no Palmeiras. Não é assim que funciona. Não é assim. Entendeu? É uma bagunça danada. Não acontece só no Palmeiras, não. Em vários clubes do futebol brasileiro é dessa forma. Se não fizer o que o cara da torcida organizada quer, os caras vão lá, quebra tudo, ameaça, pincha, não acontece nada. Ela tem que ser firme mesmo, tem que ser firme. Não vai ser dessa forma que o Palmeiras vai trazer uma porção de jogadores, vai contratar, vai investir 1 bilhão. Ela tá correta em falar. Se a Crefisa sair do Palmeiras, acabou o Palmeiras. Essa é a verdade, acabou o Palmeiras. Se ela não investir mais dinheiro, acaba. Vai voltar a ser aquele Palmeiras, porque não vai ter o dinheiro. Tem que dar graças a Deus de ter uma investidora que bota dinheiro no Palmeiras, que fez o Palmeiras ser uma equipe muito vitoriosa nesses últimos anos. Ganhou 2 Libertadores, ganhou Brasileirão, ganhou Copa do Brasil. Pô, o torcedor quer mais o quê? Porque não chegou na final. Paciência, chega no próximo ano, né? Será? Ano que vem ela vai tentar, tem que fazer de tudo para poder contratar também. Não dá. E se não contratar, tem que explicar. O clube não vai contratar porque não tem dinheiro. É assim que tem que ser. Entendeu? Situação do Palmeiras não pode deixar se agravar. Não pode. Esses caras não podem chegar e mandar no clube. Não pode. Né? Em alguns pontos a Leila Pereira ela tem razão. Tem razão, né? E para falar a verdade, não tem nenhuma patrocinadora no Brasil que investe tanto dinheiro igual a Crefisa investe no Palmeiras. Essa é a minha opinião, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.